Fala, caros colegas, nós vamos então para a nossa aula do Clube de Família. Nós estamos entrando agora nas ações de filiação, né? Ação negatória de paternidade e ação de investigação de paternidade, tá? São ações importantes que tem muito no direito de família e ações que muitas vezes você não sabe como propor essa ação, não sabe como fazer as provas numa ação dessa e às vezes até o requisito para propor essa ação, né? E acaba sendo derrotado numa ação que praticamente seria ganha, tá? Então vamos falar sobre ação negatória de paternidade, ação importante dentro do direito de família, ação negatória, tá? Negatória de paternidade. Ação negatória de paternidade. E agora, por que só negatória de paternidade? Existe ação negatória de maternidade? Hoje até seria possível, né? Ação negatória de maternidade. Tem muita mãe que reconhece que não é biológica e acaba reconhecendo, como, por exemplo, socioafetivo, né? Mas, às vezes, somente registral. Então, poderia sim haver uma ação negatória de maternidade, mas o Código prevê somente ação negatória de paternidade, que é o mais comum, né? Nós temos até um jargão jurídico chamado pater semper certa est, mater incerta est. Ou seja, o pai sempre é certo, a mãe... Ou seja, o pai que é incerto, a mãe sempre é certa, o pai é que é incerto, né? Então, nós temos lá, mater semper certa est, pater incerta est. Ou seja, a mãe sempre é certa, o pai é que é incerto, e hoje nós sabemos que existe mães que também são incertas, tá? Mas o jargão jurídico seria esse, o pai que é incerto, a mãe que seria sempre certa. Por isso que sempre, no normal, é ação negatória de paternidade e não de maternidade, tá? Então, vamos falar primeiro. Quem são as partes na ação negatória de paternidade, hein? Quem são as partes? As partes na ação negatória de paternidade. O autor, quem que é o autor? Na ação negatória de paternidade. Veja bem, muita gente fala assim, é o filho, né? Não, aqui tem que ser o pai, tá? Ação negatória de paternidade é aquele pai que registrou e agora fala que não é o pai. Portanto, o autor é sempre o pai. E as pessoas falam, não, então é o suposto pai. Não é o suposto pai, é o pai. É aquele pai que está constando na certidão de registro de nascimento. Ele é a parte legítima para propor ação de negatória de paternidade. E se esse pai que registrou for falecido, será que os filhos, os outros filhos, os herdeiros dele poderiam entrar com uma ação negatória de paternidade em razão de outro irmão, vamos dizer assim? Bom, seria possível ou não? A regra é que não. Se você pegar o artigo 1601 do Código Civil, não pode. Por quê? É personalíssimo do pai. A ação negatória de paternidade é personalíssimo do pai. Portanto, não pode o herdeiro entrar com uma ação para o pai que já faleceu negar a paternidade de outro filho. Então, é personalíssimo do pai. Agora, eu estou falando que normalmente não, porque existe alguns juízes que acabam aceitando a ação de investigação de paternidade. Na verdade, o intuito é negar a paternidade e entra com ação de investigação de paternidade, que eu já tive casos assim, que a pessoa entrou com ação de investigação de paternidade com o intuito de negar a paternidade. Ou seja, o pai morreu e ele entrou em razão de outro irmão, falando que ele não é o irmão biológico. Então, estaria negando a paternidade. Mas ele entrou com ação de investigação, para investigar se realmente era o pai ou não. Bom, eu falei para o juiz o seguinte, que isto seria ilegitimidade de parte, porque a ação é de investigação, no entanto, o intuito é negatória. Então, só foi uma forma de burlar a legislação. E aí o juiz falou que a preliminar se confunde com o mérito e deixaria para julgar depois. Se confunde nada, né? Estou pedindo legitimidade de parte e não o julgamento de mérito. Bom, forcei e o juiz falou, não, ela é parte legítima sim, ponto final. Bom, tive que agravar. Você sabe que no tribunal também falou que poderia sim ter direito à investigação de paternidade? Bom, são poucos, hein? Por isso que eu estou falando, na teoria, 1601, a legalidade diz que não pode, mas entrou com uma ação de investigação, acaba conseguindo dessa forma. Mas entendo eu que, por exemplo, se ele já está morto e todos os pais são legítimos, quem vai dizer que ele quis ou não quis registrar aquele filho, sabendo que não era filho? Às vezes ele registrou um filho que não era filho, mas ele queria ter como filho e registrou. Agora, quem vai falar do pensamento dele, da intenção dele quando ele era vivo? Então, quando está morto, eu entendo que não cabe, tá? Não cabe, o próprio Código diz isso que não cabe.
mas as pessoas acabam burlando, entrando com ação de investigação, e aí alguns magistrados acabam aceitando uma situação dessa. Até poderia aceitar, mas aceitar falando o seguinte, em razão do princípio em identidade, aí sim teria direito a saber se realmente é ou não é, mas não vai alterar os efeitos, não vai alterar a certidão de nascimento. Aí tudo bem, eu estaria de acordo, tá? Porque a pessoa tem o direito de saber a sua origem, se é realmente biológico ou não é, né? Mas em razão da Constituição Federal, todos os filhos são legítimos, portanto basta registrar, mesmo que não seja um pai biológico, ele é pai, porque registrou, tá? Então nós temos algumas espécies de filiação, na paternidade principalmente, filiação biológica, filiação socioafetiva e a filiação registral. O certo é ser tudo de uma vez, né? Mas às vezes só tem filho que é biológico e não é socioafetivo. Tem filho que é somente socioafetivo e não é biológico. E tem filho que é somente registral e não é biológico nem socioafetivo, tá? Então existem casos para tudo. Então na ação, as partes na ação negatória de paternidade seria o pai, artigo 1601. Agora é permitido, por lei também é permitido, que se o pai propôs a ação negatória de paternidade e ele morreu no decorrer da ação, ou seja, já proposta a ação e ele falece no decorrer da ação, seus filhos poderão continuar a ação, ou seja, vão se habilitar e continuar na ação. Assim é possível, lógico, né? Porque ele manifestou a intenção da negatória de paternidade. E aí sim os filhos poderiam continuar, tá? Então, o autor, o pai, a regra seria dessa forma. O réu, quem é o réu? O réu, na negatória de paternidade, é o filho, né? É o filho. Ah, se for menor, representado por sua mãe, representado por sua mãe ou por seu representante legal, tá? Então, o autor seria o pai e o réu seria o filho. Isto, a regra, tá? A regra. Além daquilo que eu falei, que poderia constar como ação de investigação, como já pude presenciar, tá? Mas uma coisa importante, qual que é o prazo para propor ação negatória de paternidade? Qual que é o prazo? Vou contar o histórico rapidamente. O prazo no Código Civil de 16 era de 2 meses. 2 meses. O pai, por exemplo, não foi registrar lá ou ele foi registrar para o procurador, ou ele foi registrar no dia. Depois de registrar, ele teria 2 meses para negar a paternidade, se ele desconfiasse que não era dele. Isso no Código Civil 16. Né? Lembra o artigo 176, 178, falava da prescrição no Código Civil 16. Bom, o Tribunal de Justiça em São Paulo era muito tradicional, é tradicional, né? E ele era legalista e falava o seguinte, realmente, o pai acabou se perdeu o prazo. Depois de 5 anos, agora você vem negar a paternidade? Era melhor ter um pai que não era pai do que não ter pai. Essa é até a fundamentação, né? E ficaria com o pai. E não teria como negar mais a paternidade porque passou 2 meses. Mas eu costumo dizer, 2 meses é muito pouco, né? Você vai ver que o filho nasceu depois de quanto tempo? Depois de 5 anos, né? Depois de 5 anos você vê o menino, meu Deus, quem é esse moleque? Né? Você não sabe nem quem é a pessoa, começa a ver que é diferente, e aí você começa a desconfiar. Porque quando nasce, tem cara de tudo, né? Tem cara de tudo. Então, não dá para saber se realmente, com 2 meses, daria para negar a paternidade. Bom, o Tribunal do Rio Grande do Sul já falava que era imprescritível. E aí o Código Civil de 2002, no mesmo artigo 1601 do Código Civil, 1601, fala que é imprescritível. Ou seja, a ação negatória de paternidade é imprescritível. Bom, é lógico, né? Se a ação de investigação de paternidade ela é imprescritível, por que a ação negatória de paternidade não seria? Né? Tudo diz respeito ao estado da pessoa. Se diz respeito ao estado da pessoa, imprescritível. Imprescritível. Então, hoje, você pode negar a paternidade de um filho de 30 anos, se quiser. Um filho de 20 anos. É imprescritível. Só que aí eu abro um parênteses para você. Hoje começa a complicar mais. Porque eu não disse que hoje a socioafetividade está em alta? O pai criou durante 10 anos essa criança. Durante a adolescência toda. E agora vem falar que não é pai. Ele quer negar a paternidade. Porque brigaram, o casal brigou, e aí a mulher falou na cara dele que não era o filho dele. Fui enganado. Agora vou entrar com a negatória de paternidade. Ele criou durante 16 anos o filho. Como que vai negar a paternidade se tem uma filiação socioafetiva? E hoje o entendimento que a filiação socioafetiva
sobrepõe a biológica. O entendimento hoje, da maioria, é que a filiação socioafetiva ela sobrepõe a biológica. Então, entre a socioafetiva e a meramente biológica, é a socioafetiva. Agora, lógico, se o biológico também, né, não sabia, poderia pedir a paternidade que daria a multiparentalidade. Tá? Mas a regra é que o socioafetivo sobrepõe o biológico, não o biológico sobrepõe o socioafetivo. O socioafetivo vai ficar na certidão de nascimento. Então, como que você vai negar a paternidade depois de 16 anos se você criou a pessoa? Hoje é muito difícil, hein? Hoje é muito difícil. Até eu falo. Na hora que a pessoa entrar com uma negatória de paternidade, e se ela criou esse filho, você poderia argumentar em defesa que teria socioafetividade. Ou, se quiser, além disso, para ficar melhor ainda na defesa, não só faz a contestação, mas também faz um pedido de reconvenção, pedindo uma declaratória de socioafetividade, que daí impediria que ocorresse a negatória da paternidade. Tá? Então, em razão da socioafetividade, esse parênteses que eu abro para vocês, a socioafetividade, se o pai, que não é pai biológico, mas criou, ele é um pai socioafetivo, fica difícil negar a paternidade. Por isso que eu falo que é importante que você fale para o seu cliente, né, toda essa questão, que aí você vai falar que vai conseguir a negatória e não vai conseguir em razão da socioafetividade, que está em alta. Tá? Então, é importante isso, hein? Muito importante. Ah, mas eu fui enganado. Foi enganado, mas criou durante 17 anos. Eu falei, é desumano mesmo, né? É desumano. Porque a pessoa está com raiva da mulher que traiu ele. E por que vai recair sobre o filho, que não tem nada a ver? Sobre a criança, que não tem nada a ver. Tá? Então, a raiva é contra ela. Não, poderia até entrar com uma ação indenizatória contra ela, mas não com uma negatória com o filho, por causa da socioafetividade. Agora vai ficar sem pai? Ou vai ter que procurar o outro? Que, como vai ficar a questão? Né? Principalmente quando for menor, 10 anos de idade, 12, como vai ficar a situação dele? Ai, mudou meu pai, não é mais esse, é o outro. Nossa, a cabeça da criança começa a ter confusões psicológicas. Né? Bom, então imprescritível, o que mais? Cumulação de pedidos, cumulação. Posso cumular pedidos na ação negatória de paternidade? Eu posso cumular pedidos, hein? Numa ação negatória de paternidade? Posso. Qual pedido que eu posso cumular na negatória? Primeiro, se o filho for menor, e você está entrando com a negatória contra o filho menor, você já pode pedir exoneração de alimentos. Cumulado com exoneração de alimentos. Tá? Então, na hora que o juiz, difícil o juiz dar liminar, né? Porque ainda não comprova, mas você, na sentença, provou que não é o pai, e o juiz negou a paternidade, extinguiu também, exonerou também os alimentos. Tá? Então, exoneração de alimentos na ação negatória de paternidade. Mais uma acumulação de pedidos, esse é o normal, né? É a retificação ou anulação no assento de nascimento, que também se faça uma anulação ou retificação no assento de nascimento. Hein? Nada impede de você pedir liminar na exoneração de alimentos aqui, tá? Nada impede de pedir tutela antecipada na exoneração de alimentos. Mas eu falo, é muito difícil. A não ser que você tenha uma prévia do exame de DNA já, né? Uma prévia desse exame e que comprove, de prova inequívoca, que seria realmente verdadeiro aquela comprovação e que já está o laboratório negando a paternidade. Tá? Aí pode ser que o juiz dê uma exoneração de alimentos como liminar, né? Liminar até o julgamento final. Então tem que ter uma comprovação uma prova inequívoca, né? Uma comprovação, uma verossimilhança em razão para obter a tutela antecipada. Tá? Bom, então a acumulação também seria a retificação ou anulação do assento de registro. Por quê? Vai tirar o nome do pai registral. Vai tirar o nome dele. E vai tirar o nome dos avós paternos também. Tá? Os avós paternos. Fica complicado, né? Por isso que eu falo, é até desumano, né? A pessoa fazer isso com uma pessoa que não tem nada a ver com o problema. Porque quem traiu foi a mãe e não foi a criança. Ou até essa pessoa que seria o filho. Então, acumulação de pedidos seriam esses. Agora, o cabimento dessa ação. Aqui é importantíssimo em razão disso, hein? Porque houve um julgamento em 2009 e aí acabou determinando ou criou-se um precedente de que haveria um requisito para o cabimento da negatória de paternidade. Por quê? Porque hoje todos os filhos são legítimos. Basta registrar que o filho é legítimo. Se registrou o filho é legítimo, significa o quê? Na Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei.
Portanto, seria quase impossível negar a paternidade. Mas agora, dizendo na forma do direito civil, como que eu anulo um ato jurídico no direito civil? Que é um ato jurídico, perfeito, na hora que você acaba reconhecendo a paternidade. Como que eu posso negar a paternidade? Quando eu posso fazer isso? Quando cabe essa negatória? Aí a ministra Nancy diz o seguinte: quando que você anula um ato jurídico? Quando houver vício de consentimento. Então você vai conseguir anular, ou seja, negar a paternidade, anular um ato jurídico, quando houver vício de consentimento. Erro, dolo, coação, vício de consentimento. Até o caso que ela julgou é aquele pai que registrou, sabendo que não era pai, mas registrou. E aí ele brigou com a esposa dele, com a mãe da filha, e separou e divorciou. Ele falou, agora também vou negar a paternidade. E pediu a negatória de paternidade. E ele falou que tinha se arrependido, ele falou ainda na petição, que estaria negando a paternidade, porque se arrependeu de ter reconhecido a paternidade que o filho não era dele. Um absurdo, não tem noção, né? Isso que eu falo. Tem que tomar cuidado, porque o advogado tem que tomar cuidado. A parte não sabe, o advogado tem que saber disso. Tá? E aí a ministra Nancy disse, arrependimento não anula ato jurídico. Você arrependeu, você sabia, tinha consciência que o filho não era seu e registrou, portanto ele é seu filho. Quando que vai anular um ato jurídico ou vai negar a paternidade? Quando houver vício de consentimento. Você não comprovou vício, você falou que arrependeu-se, se arrependeu, esse ato é jurídico perfeito, portanto não consegue revogação. Tá? É irrevogável, não há como. Então, importante o cabimento hoje, que tem que ter indícios de vício de consentimento. Se você falar que se arrependeu, preliminarmente vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Tá? Foi o julgado da ministra Nancy. Então, criou um precedente. Para você negar a paternidade, tem que ter vício de consentimento. Ou seja, para anular o ato jurídico, tem que ter vício de consentimento. Se não comprovar, não tem como ocorrer isso. Então, arrependimento não anula ato jurídico. Arrependimento não anula ato jurídico. O que anula é vício de consentimento. Isso é importante, hein? Eu sempre conto a história do surfistão. Lembra o surfistão? Surfistão forte, sarado, moreno alto, Chanel, a panca do surfista, né? Tudo lá, Nelzão. E ele namorando com a garota. E essa garota fica grávida do surfista. E o surfista fala assim, sai pra lá, vou surfar. Sai pra lá, vou surfar. Sai pra lá, vou surfar. Até rimou o negócio, né? E aí ele não quer reconhecer a paternidade. Está se esquivando da responsabilidade. E não assume e vai embora. Essa garota, sozinha, carente, com o filho na barriga, sempre tem um coitado. Sempre tem um coitado que sempre foi apaixonado por aquela garota. E nunca deu bola para ele. Normalmente é um de paletó e gravata. Normalmente paletó e gravata. E ele fala assim, se aproveita da situação. Está sozinha, carente, com o filho na barriga. E ele diz assim, eu assumo você e seu filho. Assumo você e seu filho. Ela carente, sozinha, com o filho na barriga, ela diz o seguinte, claro que sim, eu aceito. Casa-se comigo. Casou com ela. E depois que nasceu o filho, ele foi reconhecer a paternidade ainda. E ela manda 2 testemunhas. E fala assim, ó, pai, ele está gravado, o filho é seu? Não. Então por que você vai registrar? Porque eu prometi, falei que vou registrar. Eu assumi. E registrou o filho. Bom, passados 5 anos, volta o surfista, mais forte, mais sarado, mais Chanel, ó a panca do surfista. E o de paletó e gravata, churrascão, cervejona no final de semana. E aí ela bate o olho e fala assim, é o surfista ou o advogado? Advogado não, desculpa, o paletó e gravata. O surfista ou o paletó e gravata? É o surfista, é o cara, é o surfista, o outro é o surfista, é o cara. É meu, ele é meu. Bom, e aí volta com o surfista. E o paletó e gravata fica arrependido, fala, agora eu vou negar a paternidade. Pode ele negar a paternidade? Não, porque ele reconheceu sabendo que não era dele. Como ele vai negar a paternidade hoje? E hoje que eu disse também, em razão da socioafetividade. Se ele criou durante 5 anos, ele não é socioafetivo? É socioafetivo, pai. Como que vai ficar? Bom, vamos supor que o surfista também não sabia que o filho era dele. O surfista não sabia. Olha que mulher, enganou até o surfista. E o surfista não sabia. Depois de 5 anos ele volta e vê um menininho, 5 anos de idade, e o surfista olha para o menino e fala, parece comigo. Acho que é meu filho. Há 5 anos atrás tinha um relacionamento amoroso com a mãe dele. A panca do menininho, a panca do menininho, surfistinho, ó, Chanelzinho também, ó. Eu acho que é meu filho. Bom,
E agora? Ele pode pedir o reconhecimento da paternidade? Pode. Antigamente, ou seja, antes de 2012, 2013, 2012, a gente chamava de... Que ação era essa? A ação de desbiologização da paternidade. Ação de desbiologização da paternidade. Ou seja, entre o pai biológico e sai o afetivo registral. Entre o biológico e sai o registral. Haveria uma troca, uma desbiologização. Ou seja, na verdade, a desbiologização ocorreu na hora do nascimento, porque foi uma pessoa que não era o pai biológico que registrou. Por isso que ocorreu a desbiologização. Uma vez eu falei isso, várias aulas eu sempre falei isso, essa desbiologização, que foi falada primeiramente pelo João Batista Vilela, né, que foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e tem um artigo dele, sabe de quando que é o artigo? 1979, para você ver que adiantado era, né, o João Batista Vilela. Naquela época já falava em desbiologização e já falava em inseminação artificial, homóloga, heteróloga, hoje que nós temos o Código Civil de 2002. Tá? Então a desbiologização é um nome difícil, e o Supremo falou que é desbiologização mesmo, lá em 2002. E uma vez uma colega falou assim, professor, eu já perguntei para os advogados o que é essa tal de desbiologização. Eu, na minha cidade, já procurei os advogados mais antigos, os mais experientes. Perguntei para eles, eles não souberam dizer o que é desbiologização. Aí eu não me contive e fui lá perguntar para o juiz da cidade. E o juiz falou assim, é melhor entrar com uma ação ordinária. Não falou que não sabia, mas falou que era entrar com uma ação ordinária. Se chamava desbiologização da paternidade. Hoje, toma cuidado, eu estou falando hoje por quê? Porque hoje, com a socioafetividade, se esse pai registral for socioafetivo, esse pai socioafetivo entendeu que não dá para sair da certidão de nascimento. Portanto, o surfista que não sabia e é pai biológico, ele tem o direito? Tem direito à multiparentalidade, ou seja, acrescentar o seu nome na certidão de nascimento. Então, aqui, poderíamos ter hoje a multiparentalidade. Principalmente se aquele pai registral também é um pai socioafetivo, hein? Tem que tomar cuidado com essa situação, né? Hoje, por causa da socioafetividade que está em alta, hein? Está em alta. Então, cabimento é da ação negatória, vício de consentimento, mas tem que tomar cuidado com a socioafetividade, pode ter problema, tá? Uma vez um cliente me consultou e falou, doutor, eu quero negar a paternidade. O menino já tinha 25 anos de idade. Eu falei, mas por quê? Porque eu vou separar da mãe dele e ele está me criando problema. E eu tenho um filho também biológico. Mas eu reconheci esse filho sabendo que não era meu. Tanto é verdade que quando eu casei com ela, já estava grávida de outro. E aí nasceu, tudo bem, foi um juramento nosso que eu iria reconhecer e também não iria negar a paternidade e nunca falaria para esse filho. Bom, e aí ele criou alguns problemas, né? E ele acabou jogando na cara desse filho registral e afetivo. Que, olha só, sabe por que você é assim? Porque você não é meu filho biológico. Olha o meu que não dá problema. Bom, acabou com o casamento, né? Acabou com o casamento. Portanto, aí ele falou, quero negar a paternidade. Bom, hoje é quase impossível negar a paternidade. Ele criou durante 25 anos. Pô. Ele criou, vamos dizer, 25 não, é 18 anos, porque é por causa da maioridade, né? 18 anos, do nascimento até os 18 anos ele criou. Como que você vai negar a paternidade? E outra, ele falou que reconheceu e agora se arrependeu. Já não está nos requisitos que a ministra Nancy Andrighi falou, né, lá em 2009, que para negar a paternidade teria que ter visto consentimento, não arrependimento. Né? Então não daria. Quando você não tem subsídios, não dá para entrar com ação. E quando a pessoa já que falou a verdade, fica difícil. Como que você vai acreditar numa questão que você vai entrar para ganhar? Tá? Então toma cuidado. Hoje com a socioafetividade, que pode atrapalhar a negatória da paternidade. Tem que tomar muito cuidado antes de entrar com a ação negatória de paternidade, se não há socioafetividade antes, hein? Outra questão, e aí eu falo da investigação de paternidade, ó, ação de investigação de paternidade. Que também nós temos ação de investigação de maternidade,
mas o Código também não prevê maternidade, mas nós sabemos que pode existir também ação de investigação de maternidade. Tá? E a ação de investigação de paternidade, quem são as partes? Vamos começar por aqui, né? Quem são as partes na ação de investigação de paternidade? Quem é o autor? Na ação de investigação de paternidade. Quem é o autor? Em regra, é o filho. Né? Regra é o filho. Ele vai investigar quem é o pai. Filho. E se for menor, representado por sua mãe. Ou por seu representante legal. Tá? E se a mãe for menor também? O filho e a mãe do filho é menor ainda também agora. Representado por sua progenitora, que seria a avó. Tá? Então sempre tem que ter aí um representante. E quem é o réu? Regra, hein? Eu estou falando regra por quê? Porque às vezes o pai, ele quer reconhecer, mas a mãe não quer deixar. Então ele quer saber se é o pai ou não. O pai também poderia entrar com uma ação de investigação de paternidade. Que o pai quer saber se é o pai ou não também. E teria que entrar com a investigação, porque a mãe não quer que deixe reconhecer. Como faz? É a investigação de paternidade também. Então, esse caso aqui que eu estou dizendo as partes, são a regra. O autor seria o filho, e o réu, o suposto pai. O autor seria o suposto pai. Suposto pai. Aqui é suposto, hein? Cuidado, não vai falar que o pai, senão vai dar bandeira, hein? Ou seja, já começou a confessar no processo que você é o pai, tá? Então, sempre fala suposto pai, porque aqui é investigação de paternidade. Vai investigar. Então, o réu, suposto pai. O suposto pai, sendo morto, se o suposto pai for morto, e agora? Eu entro contra quem? Bom, o correto seria contra o espólio se tiver inventário em andamento. E os herdeiros. Mas os juízes, a maioria, falam para entrar contra os herdeiros. E às vezes tem razão, porque na hora de fazer exame de DNA era importante ser contra os herdeiros mesmo. Tá? Porque eles seriam partes, e aí não fazendo exame de DNA, poderia presumir a paternidade hoje, em razão da legislação, que é presunção da paternidade quando a pessoa se nega a fazer o exame de DNA. Tá? Então aí seria melhor que o inventariante, né? Porque se entrar contra o espólio, quem vai representar é o inventariante. Mas a maioria dos juízes manda emendar inicial e colocar os herdeiros, tá? Todos os herdeiros. Então, se o suposto pai for morto, contra os herdeiros, contra os herdeiros, hein? Já entra dessa forma, porque até emendar inicial, até o juiz falar, você já perdeu 6 meses, hein? Tá? Então, seria contra os herdeiros se o suposto pai for morto. E entra, né? Normalmente entra porque o suposto pai, muitas vezes, tem uma herança. E aí você fica sabendo que você é filho daquela pessoa. E aí vai ser proposta ação contra os herdeiros. Tá? Bom, aí nós temos o prazo, que na verdade não tem prazo, é imprescritível, né? Imprescritível. Imprescritível. Eu falo também que normalmente a mulher sabe quem é o pai. Então, o suposto pai aqui é só questão de denominação, né? Normalmente a mãe sabe quem é o pai. Então, suposto pai porque é em investigação. Mas a mãe normalmente sabe. Agora, lógico, a regra é isso, mas tem exceção, né? Tem mãe que não sabe quem é o pai, tá? Ou tem mãe que desconfia. Ou seja, já havia ação contra 15 réus. 15 réus. Lides consortes passivo e necessário. Né? Foi num time de futebol, e aí eles ganharam um campeonato. Campeão, troféu, campeão, foi tudo vestiário. E ela entrou lá, entrou no meio. Todo mundo, sabe? Todo mundo. Né? A menina foi o troféu. Ganhamos. Né? Até que ele estava varrendo e entrou na jogada. 15 réus. E entrou contra todos. Bom, entendo eu que saiu de forma equivocada entrar contra todos, tá? Por quê? Se você entrar contra os 15, isso é uma dica importante em prática. Se você entrar contra todos, 15 réus, alguém vai ser o pai, lógico. Mas se ninguém fizer o exame de DNA, se ninguém for fazer o exame de DNA, todo mundo fala assim, ó, quem fizer morre, não vai fazer. Ninguém faz o exame de DNA, e agora? Vai presumir que são os 15? Não dá para presumir que são os 15. Perdeu o objeto ação. O certo é entrar um por um mesmo. Entrar contra um não deu, entrar contra outro não deu, entrar contra outro não deu, e assim por diante. O certo é entrar um por um. Eu tive uma colega no interior que ela falou assim para mim, doutor, não sabe o que aconteceu. Eu entrei, já era o quarto.
E não deu, o exame falou que é negativo. E eu fui lá noticiar a minha cliente, falei, senhora, não é o pai de novo. Ah, mas tem mais um. Eu lembro, ele tem uma tatu aqui no braço, tem uma tatu, eu lembro dele. De pronto, falou que tinha mais um. Né? Aí ela, pelo amor de Deus, senhora, é mesmo agora? Eu já estou com vergonha do juiz. 4. E nenhum é. Não, mas esse é. Ah, por que acontece isso? Ela tem relação com todo mundo. E ela escolhe que vai entrar contra quem primeiro? Fala para mim. Contra o mais rico. Entra contra o mais rico primeiro. Sempre assim. E vai sobrar quem? O mais pobre. Sempre é o mais pobre que é o pai. Sempre é. Tem mais sustância. Farinha que come, né? Arroz, feijão, sustância, energia, né? Que tem. Ah, agora aquele que trabalha muito já está meio capenga, né? Já não está com tanta força assim, não. Bom, mas é isso mesmo, sempre vai sobrar lá. E aí, cairia por terra e entrar contra todos. Teria que entrar um por um mesmo. Porque se ele não fizer exame de DNA, presumiu a paternidade. Tá? Bom, imprescritível, que eu já falei. A ação de investigação de paternidade sempre foi imprescritível. Tá? A gente lembra sempre do caso do Pelé, né, que foi até o Supremo e acabou não reconhecendo. E a menina, a filha, já entrou com uma ação mais de 30 anos de idade. Né? Até já morreu, mas deixou netos. Então, mais de 30 anos de idade, você já viu que não tinha prescrição. Já, quanto à investigação, nunca teve prescrição, já na negatória sim. Tá? Agora, outra coisa, essa é importantíssima, hein? Cumulação de pedidos. Ó. Cumulação de pedidos. Eu acho que não vai dar mais tempo, eu só vou falar sobre isso. Depois não dá mais tempo. Tá? Quanto à acumulação de pedidos, é importante você acumular que pedido primeiro? Que pedido primeiro é importante? Se o filho for menor, alimentos, né? Você tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, hein? Por que isso? Porque se você não acumular com alimentos, olha só, se você não acumular com alimentos, você entra com uma ação de alimentos. Hoje as ações de investigação de paternidade têm demorado 10 anos. 10 anos. Porque vai até o Supremo. Vai até o Supremo. 10 anos de ação. Agora transitou em julgado, baixou em primeira instância e o juiz determinou que se faça retificação no assento de registro para constar o nome do pai e dos avós paternos na certidão. Com a certidão em posse, já com a alteração, eu entro com uma ação de alimentos. Depois de 10 anos. E os alimentos começam a fluir os alimentos a partir de quando? A partir da citação. Depois de 10 anos você entra com a ação, demora mais 6 para citar, e aí começa a fluir a partir da citação. Agora, ó, isso é erro grave do advogado, hein? Erro grave técnico, poxa. Vai prejudicar o cliente muito. Ó. Você tem que entrar com a ação de investigação paternal acumulada com alimentos. E eu falo, peça provisórios. Difícil o juiz dar, mas você tem que pedir alimentos provisórios. A gente chama nos alimentos dentro da investigação paternidade, nós chamamos de alimentos provisionais. Tá? Eliminar. Bom, se o juiz não deu, agrava, não deu também, é outra história. Tá? Mas tem que pedir? Tem que pedir. Sabe por quê? 10 anos demorou a ação. 10 anos de investigação paternidade. Concluiu que é o pai. Concluiu que é o pai. E você pediu alimentos. Você acumulou com alimentos. O juiz vai fixar os alimentos, né? Alimentos definitivos. Reconheceu a paternidade e fixa os alimentos. E se você acumulou com alimentos na ação de investigação da paternidade, ele retroage a data da citação. Citação. Já está devendo 10 anos. A ação não demorou 10 anos? Já está devendo alimentos durante 10 anos. 10 anos de alimentos. Olha, se você não acumula alimentos, você perdeu 10 anos. Tudo bem, não vai dar prisão, é só os últimos 3. Mas se tiver bens para penhorar, vai ter uma boa indenização, já, né? Porque vira a título indenizatório. Tá? Mas é importante acumular, hein? E a acumulação, e que fala que essa acumulação, cumulando com alimentos, retroage a data da citação, está aí na súmula 277 do STJ. Súmula 277 do STJ fala que os alimentos, quando pedido em investigação de paternidade, começa a fluir da data da citação. O juiz fixa alimentos na sentença e começa a fluir, retroage a data da citação. Tá? Importantíssimo essa parte, hein?
mais uma acumulação de pedidos que é importante e pouca gente faz. Quando eu falei que o suposto pai já é morto, já é falecido, você poderia entrar com um pedido do quê? De habilitação já no inventário, né? Chamado de petição de herança. Você cumula com petição de herança. Se o suposto pai já for falecido e está o inventário em andamento, você pode pedir petição de herança, acumulado com petição de herança, para se habilitar já no inventário. Agora, se você não acumular, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar rapidamente uma cópia, informar o juízo do inventário que está correndo uma ação de investigação de paternidade e que reserve o patrimônio. Faça a reserva. Ele não vai parar o andamento do processo de inventário, mas vai reservar aquela parte. Tá? O efeito vai surtir, porque na hora que chega a partilha, ninguém vai querer fazer partilha de bens, formal de partilha com reserva. Vai aguardar a decisão da investigação de paternidade. Mas se você pedir petição de herança, você já pode pedir a habilitação já no inventário. Então, acumulado com petição de herança também é importante quando o pai já é falecido. Olha outra coisa importante para você acumular, que também isso ninguém faz. Ninguém faz. Isso quando você vai tendo algumas demandas, você vai tendo algumas ideias, né? E você vê que as pessoas perderem muito. Por isso que a gente vai dando ideias para a pessoa não perder mais, né? Por exemplo, o inventário já está feito. O suposto pai morreu, o inventário já foi feito. 5 anos já falecido, o inventário já foi feito, acabado, transitado em julgado, já registrado, bonitinho. E aí aparece um filho. Ele entra com ação de investigação de paternidade. Demora mais 10 anos na ação. 10 anos na ação. Reconheceu a paternidade. Agora vai entrar com uma ação de anulação de partilha. Depois de 10 anos vai entrar com a anulação de partilha. Bom, se essa família já está desconfiada, se essa família já tem uma má fé, ela já vendeu todo o patrimônio. Já vendeu todo o patrimônio. Vai buscar como? Ah, vou anular. Vai anular nada. Porque já faz 5 anos e ninguém entrou com nada. Os compradores fizeram todas as buscas, não apareceram nada e vem normal. Aí vai entrar com uma ação de indenização com os herdeiros. Mas o herdeiro não tem mais nada e aí não pega mais nada. Tá? Então, depois de 10 anos que demora uma investigação de paternidade, já foi tudo embora. Principalmente quando já transitou em julgado o inventário, que eu estou dizendo, hein? O suposto pai morreu, já transitou em julgado o inventário, depois de 5 anos entra com uma ação de anulação ainda. Tá? Depois de 5 anos, depois de 5 anos entra com ação de investigação de paternidade. Depois de 10 anos, o juiz fala que é o pai mesmo. Você vai pedir anulação de partilha agora, depois de 15 anos. Se aqui sabe e tem uma má fé, e tem desconfiança que existia um filho, já tenha vendido tudo. Tá? Agora o certo, para você não ter esse problema. Você já entra com ação de investigação de paternidade cumulada com anulação de partilha. Porque o rito é ordinário, então você cumula com a anulação de partilha também. Tanto na ação de investigação de paternidade como a anulação de partilha são ritos ordinários. Então você cumula com a anulação de partilha. Lá no final, no pedido, você diz o seguinte: reconhecida a paternidade, deverá ser anulada a partilha nos seguintes termos. E já coloca o nome do filho e com a partilha diferente, com aquela partilha. Você já pega o inventário e já mostra como que deve ser, como deverá ficar a partilha. E com essa anulação, ou seja, com o reconhecimento da paternidade, o juiz também já julga a anulação de partilha. Ganhou 10 anos, hein? Ganhou 10 anos, tá? Porque só depois da ação de investigação de paternidade, transitada em julgado, é que você entraria com uma anulação de partilha. Aqui você já acumulou e nos 10 anos você matou tudo. Tá? A gente tem que pensar em situações práticas e econômicas, né? Processualmente, principalmente, que é o que diz a Constituição Federal, economia processual, né? O mais importante, e também economia do dispêndio do Estado, né? Da máquina do Estado, em razão disso. E economizaria 10 anos. E aí até evitaria uma fraude posterior. Então evita muita coisa acumulando pedidos. Tá? A outra acumulação de pedidos é a retificação no assento de nascimento. Retificação ou anulação no assento de nascimento. Ou seja, agora vai constar o nome do suposto pai na certidão de nascimento. Na negatória, vai tirar o nome do pai. Aqui vai constar o nome do suposto pai e os avós paternos. Tá? Bom, se eu continuar, não vai dar tempo, tá? Porque aqui eu quero falar mais tranquilamente sobre as provas. Provas, meios de provas na investigação de paternidade
e o cabimento. Ó. Tá? Quando que cabe ação de investigação de paternidade? O cabimento, né, que antigamente tinha que ter lá indícios de rapto do suposto pai com a mãe, e também tem que ter indícios de concubinato. Hoje o Código Civil 2002 fala que basta ter indícios que houve uma relação amorosa entre a mãe do autor e o réu. Basta ter indícios que houve uma relação amorosa entre a mãe do autor e o réu. Aí explico direitinho essa parte do cabimento e as provas na ação de investigação de paternidade. Bom, vou encerrando por aqui mais uma aula do Clube de Direito de Família e Prática de Direito de Família. Na próxima quarta-feira volto aqui novamente e falamos das provas na investigação e o cabimento da investigação de paternidade e continuação, tá? Provavelmente vou falar de alimentos, tá? Falo de ação de alimentos. Pessoal, até a próxima, obrigado.